Atos 8, no versículo 4. Vamos ler aqui. Diz assim: os que haviam sido dispersos pregavam a palavra por onde quer que fossem. Indo Filipe para uma cidade de Samaria, ali lhes anunciava o Cristo. Quando a multidão ouviu Filipe e viu os sinais miraculosos que ele realizava, deu unânime atenção ao que ele dizia. Os espíritos imundos saíam de muitos, dando gritos, e muitos paralíticos e mancos foram curados. Assim houve grande alegria naquela cidade. Amém? Olha que coisa maravilhosa, né? Eu até ministrei em cima dessa passagem no nosso culto de imposição de mãos da turma do Rema desse ano. Tem gente aqui que se formou na turma do Rema. Glória a Deus, foi uma formatura linda, belíssima, né? Que tivemos no sábado passado. Foi muito, muito lindo. Eu tive a honra de ministrar no culto de imposição de posição de mãos dessa turma. Começamos nessa passagem. Hoje eu vou começar nela também, embora eu vou abordar um assunto um pouco diferente, embora toque em alguns aspectos que toquei nesse culto, tá bom? Então, a gente vê aqui, queridos, esse discípulo chamado Felipe, e nós vemos ele agora numa cidade chamada Samaria. A igreja tinha sido perseguida, e por isso muitos tiveram que sair de Jerusalém. E ele está ali em Samaria, a Bíblia fala que ele começa a pregar o Cristo. Ele começa a falar sobre Jesus naquela cidade. E a Bíblia diz que as multidões começam a ouvir Filipe, a dar atenção a ele de forma unânime. Espíritos imundos eram expulsos, não é? Pessoas eram curadas. Um grande avivamento aconteceu ali naquela cidade. Você concorda? A gente percebe, não é, que Filipe aqui, ele está assim, ele chegou em um lugar de sucesso ministerial. Ele tinha um chamado evangelístico, né? Ele era um evangelista, e aqui ele chega nesse lugar de reconhecimento público, nesse lugar em que as pessoas agora o reconhecem, veem aquilo que ele está fazendo, dão atenção ao que ele está fazendo, os espíritos imundos saem, não é? E uma grande alegria toma conta daquela cidade. E talvez alguém que de repente olhasse de fora para Filipe poderia perguntar: quem é esse homem, não é? Quem é esse Filipe? O que é que está acontecendo na vida dele? Ele apareceu assim, da noite para o dia, não é? O que é que está acontecendo? O que é que está havendo? A gente nem sabia quem ele era e de repente ele aparece assim e já está arrastando multidões. Quem é esse Filipe? E deixa eu falar algo para vocês, queridos. Sucesso da noite para o dia é algo que não existe. Eu sinto dizer isso, porque talvez seja tão bom, não é, a gente ouvir isso, que da noite para o dia você pode ter sucesso. E Deus, ele de fato, ele é Deus de repentes. Mas todos os de repentes de Deus na Bíblia, eles são antecedidos por processos. Amém? Então, nós servimos a um Deus que é um Deus de repentes. Um Deus, o que é de repente? É algo que acontece subitamente, inesperadamente. E o Senhor, ele de fato, você pode estar aqui hoje e de repente a situação mudar completamente. E de repente a chave virar. E de repente as coisas serem transformadas. E de repente aquele coração tão endurecido ser quebrantado para as coisas do Senhor. E de repente uma porta de emprego se abre. E de repente aquele milagre acontece. Deus, de fato, ele é Deus de repentes. Mas todo de repente é antecedido por processos. Amém? Nem que seja um processo de orar, de crer, de declarar a palavra, de perseverar ali em oração, buscando ao Senhor. O processo de dar o seu melhor quando ninguém está vendo, de trabalhar mesmo quando ninguém está vendo. Mas todo de repente de Deus, ele é antecedido por processos. E a palavra que eu quero trazer para você nessa noite é justamente essa: não desista em meio ao processo. Amém? Não desista em meio aos processos, porque processos são necessários. Olha para a pessoa que está do seu lado e fala: meu irmão, processos são necessários. Nem sempre, queridos, são tão bons, não é? Nem sempre são tão agradáveis. Os processos nem sempre são tão legais, não é? São tão agradáveis, mas processos são necessários.
Em meio a processos, nós crescemos, nós amadurecemos. Em meio a processos, nós somos treinados, nós somos corrigidos. Em meio ao processo, nós melhoramos. Olha só, todo artista, antes de subir a um palco e se apresentar, ele ensaia antes nos bastidores. Você está aqui? Todo atleta, antes de fazer, não é, de se expor ali numa competição, ele treina. Então, seja lá o que for que Deus tenha para a sua vida, queridos, treinamento será necessário. Seja lá o que for que Deus tenha para a sua vida, Deus, Ele primeiro vai te treinar para isso. Sabe por quê? Porque Ele ama você. Porque Ele te ama. Sabe quando Deus deu o sonho a José? E José teve aquele sonho, não é? E o sonho dizia... No sonho ele via o feixe dele em pé e os feixes dos irmãos diante dele. Depois ele teve outro sonho e ele via a lua, não é? E o sol e as estrelas se curvando ali diante dele. Sabe que quando ele teve aquele sonho, Deus estava apontando para ele algo que Deus tinha para ele no futuro. Algo que fazia parte dos planos de Deus para a vida dele. Mas sabe que naquele exato momento ele não estava pronto para aquilo? Naquele exato momento ele não estava pronto para aquela posição de autoridade. E nós vamos ver, se você for estudar a palavra, que se passaram 13 anos, não é? Herbert falou um pouco sobre José hoje, nessa manhã, sobre o de repente que aconteceu na vida dele. Mas para aquele de repente acontecer, foram 13 anos de treinamento. Leilane, será que eu preciso esperar tanto assim para que eu possa desfrutar daquilo que Deus tem para mim? Não, mas quem disse que você precisa só desfrutar quando de repente acontecer? Você pode desfrutar no processo. O processo é lugar de desfrutar, é lugar de se alegrar. Entende? É igual uma estrada, uma jornada. Você não precisa só chegar até aquele lugar, aquela cidade, para você se alegrar. Você pode se alegrar no percurso. Tirar umas fotos de alguns lugares bonitos pelos quais você passa. Nos processos você vai passar por lugares bons também. Entende? Você vai conviver com pessoas que vão te acrescentar. Você vai passar por experiências que vão te esticar e te fazer crescer. Então, quem disse que a gente só precisa desfrutar quando se manifestar aquilo que eu desejo, quando eu chegar na linha de chegada? Não. Desfruta ao longo do processo, amém? Todos os dias que Deus te dá, queridos, Ele está querendo te ensinar algo, Ele vai te treinar. Se você todos os dias tiver esse coração de se consagrar ao Senhor e dizer, Senhor, eis-me aqui, cumpre em mim o teu querer, cumpre em mim a tua vontade, que nesse dia o Senhor possa me preparar ainda mais para aquilo que o Senhor tem para a minha vida. Todos os dias, queridos, Ele vai estar te conduzindo aí nesse processo. E quando você menos esperar, amados, o de repente se manifesta. Amém. Então, em Atos 6, nós vemos aqui, em Atos 6, no versículo 1, diz assim: naqueles dias, crescendo o número de discípulos, os judeus de fala grega, entre eles, queixaram-se dos judeus de fala hebraica, porque suas viúvas estavam sendo esquecidas na distribuição diária de alimento. Por isso, os 12 reuniram todos os discípulos e disseram: não é certo negligenciarmos o ministério da palavra de Deus a fim de servir às mesas. Irmãos, escolham entre vocês, diga entre vocês, 7 homens de bom testemunho, cheios do Espírito e de sabedoria. Passaremos a ele essa tarefa e nos dedicaremos à oração e ao ministério da palavra. No verso 5, tal propósito agradou a todos, então escolheram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, além de Filipe. Olha só que coisa maravilhosa, não é? Aí no verso 6 diz assim: apresentaram esses homens aos apóstolos, os quais oraram e lhes impuseram as mãos. Então aqui a gente está
ouvindo falar de um Felipe que foi escolhido para servir às mesas, para aliviar o trabalho dos apóstolos. Deixa eu te falar, deixa eu te apresentar, esse Felipe é o mesmo do grande avivamento de Samaria. Então a gente vê algumas coisas na vida de Felipe. Hoje em dia está na moda o termo modelar, né? Você tomar alguém como um molde, estudar a vida daquela pessoa e aplicar na sua vida princípios que aquela pessoa aplicou. Então nós podemos olhar na vida de Felipe e ver algumas coisas na vida dele. Primeiro, queridos, Felipe estava ali entre eles. Felipe estava ali entre eles. Você tem um chamado ministerial, e agora eu vou falar especificamente para pessoas que sabem que tem um chamado no corpo mesmo, em relação ao ministério. Tem um chamado ministerial, você tem que estar no meio, você tem que estar entre, você tem que estar congregando. Felipe não estava longe, eu tenho certeza que Felipe não aparecia na igreja uma vez no mês. Né? Não, mas eu tenho um chamado poderosíssimo, o pastor ainda não me viu, mas como é que ele vai te ver? Difícil, né? Eu imagino, queridos, que Felipe estava ali entre eles, envolvido naquilo que estava acontecendo. E eles dizem, olha, escolha alguém que tem uma boa reputação. Felipe tinha uma boa reputação. Sabe o que é uma boa reputação? Uma boa fama. Crente precisa ter boa fama. Nós precisamos nos esforçar, queridos, para ter um bom nome. Uma boa fama. Lá em Eclesiastes fala que o bom nome, ele é mais precioso do que o unguento, do que a unção. Olha que coisa forte, não é? Então, Felipe, ele tinha uma boa reputação, ele tinha um bom conceito, ele tinha uma boa fama. Ele era cheio do Espírito, ele era cheio de sabedoria. E Felipe, queridos, ele respeitava as autoridades que Deus tinha constituído sobre ele. A Bíblia fala que os apóstolos impuseram sobre ele as suas mãos. Sabe uma coisa que a gente tem visto muito nesses últimos tempos? Pessoas querendo correr sozinhas. Não, eu sei o que Deus tem para a minha vida. E querem correr sozinhas. Amados, é tão importante você ter autoridade espiritual sobre a sua vida. É tão importante você acordar pela manhã todos os dias e saber que às vezes antes de você acordar, alguém já orou por você. Já cobriu sua vida e sua família com oração. De tantas coisas nós somos preservados porque temos uma autoridade espiritual nos cobrindo. Quando chegou a pandemia da Covid, amados, nós falamos, nessa igreja aqui ninguém morre. Como autoridades espirituais sobre esse lugar, nós levantamos essa palavra. Nessa igreja aqui ninguém vai morrer desse negócio. E graças a Deus saímos melhores do que entramos, não é? Ninguém morreu, não é? Muitos tiveram a Covid, eu mesma tive, mas todo mundo venceu bem, passou bem. Mas nós declaramos isso. A gente não tem ideia de quantos livramentos nós recebemos por estarmos debaixo de uma autoridade espiritual, por estarmos plantados em um lugar, em um arraial, ter uma cobertura. Isso é muito importante. E Felipe, queridos, ele tinha cobertura espiritual. Quando as pessoas vão ser batizadas com o Espírito Santo, ele manda chamar Pedro e João. Vem, vocês são minhas coberturas. Eu sou muito usada em expulsar demônios, mas vocês são melhores nisso aqui. Vocês que me ensinaram isso, para orar para eles serem cheios do Espírito Santo. Humildade, consideração, a autoridade que Deus instituiu sobre ele. Isso faz parte do processo. A gente está vivendo em um mundo que tem tantas facilidades e muita gente querendo correr sozinha. Ah, não preciso da igreja, não preciso estar debaixo de uma liderança. Eu sei o que Deus tem para mim, então eu vou correr sozinho. Não faz isso. Respeita os processos. Normalmente, pessoas que fazem isso são pessoas que têm dificuldades de se submeter à autoridade. E deixa eu te falar algo. Em qualquer treinamento, a parte que vai mais doer são as partes mais fracas. Então, às vezes, pessoas desistem no meio do processo. Eu vou sair desse departamento. Por quê? Porque eu não me bati com o líder.
não me bati com a pessoa que está na liderança, eu não consigo cumprir as escalas, eu não estou conseguindo, né, me submeter. Queridos, no processo, é o lugar mesmo em que Deus vai te treinar. E em qualquer treinamento, a parte que mais dói são as partes mais fracas. Então, se Deus percebe que você tem problema, não você, mas alguém lá na Etiópia, como diz o pastor Diogo, não é? Com se submeter à autoridade, no processo, essa vai ser a parte que vai ter que ser mais treinada e talvez seja a que doa mais. Se Deus percebe que você tem problema com orgulho, como o pastor Samuel bem ministrou no domingo passado, é provável que no processo, durante o treinamento, essa seja a parte mais mexida. Talvez Deus vai permitir que algumas pessoas te ignorem de propósito. Se você tem problema com inveja, no processo, Deus vai treinar bem essa área. Talvez Ele permita que você fique no banco por um tempo e faz outras pessoas passarem na sua frente. Só para treinar e testar o coração. O que é isso? É o processo. Aí tem gente que o quê? Desiste. Mas a palavra dessa noite é: não desista durante o processo. Deus está te treinando, porque Ele tem coisas grandes para você. Quanto maior é aquilo que Ele tem para você, muitas vezes mais vai ser profundo ali. O remeleixo, né? Quando eu vou para a academia treinar, eu sempre fui uma pessoa, sempre fui uma menina magrinha, uma adolescente magrinha, sempre fui mais magra, biotipo mais magro. Os dias que eu mais sofro na academia é treino de perna. Minhas partes fracas. Mas eu preciso treinar para melhorar. Entende? A parte fraca no treinamento vai ser a que às vezes vai doer mais. E você vai querer dizer: eu desisto, eu não quero. Mas persevera. Deus está te treinando para coisas maiores, para coisas melhores. Filipe perseverou, serviu as mesas ali, e Deus o colocou sobre coisas maiores. Lá em Lucas 16, vamos lá comigo. Aleluia. Fala para o seu outro irmão e diga: meu irmão, Deus está te treinando para coisas maiores. Amém. Lucas 16, no verso 10, Jesus falou assim: quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. E quem é desonesto no pouco, também é desonesto no muito. Sabe, queridos, durante os processos, Deus vai te treinar em pequenas coisas, para testar, né, observar a tua fidelidade em coisas pequenas, em pequenas coisas. Eu acho que o nome dele é T. Harv Eker. Ele é o autor do livro Segredos da Mente Milionária. Ele tem uma frase que eu gosto muito. Ele diz: a forma como fazemos uma coisa é a forma como fazemos todas as coisas. Entende? Acho essa frase bem forte. A forma como fazemos uma coisa é a forma como fazemos todas as coisas. E tem tudo a ver com o que Jesus falou aqui. Quem é fiel no pouco também vai ser fiel no muito, porque a forma como ele faz uma coisa é a forma como ele vai fazer todas as coisas. E quando é que seremos trabalhados nessas coisas? Durante a caminhada, durante a jornada, durante os processos. Amém? Então, não desista em meio aos processos. Como temos lidado com pequenas coisas que Deus tem nos confiado? Eu sempre gosto de falar que vitórias públicas, elas são antecedidas por vitórias secretas. Amém? Vitórias públicas são antecedidas por vitórias secretas. Filipe teve vitórias públicas, as multidões estavam ali aplaudindo, mas com certeza ele teve vitórias secretas ali, servindo as mesas. Mesmo nos dias em que ele não estava com vontade de fazer aquilo, mas ele estava fazendo e Deus estava olhando, Deus estava observando, Deus estava vendo a forma como ele fazia cada coisa. Amém? Deus está nos observando durante os processos.
Então, como temos lidado com pequenas coisas que o Senhor tem nos confiado. Vamos lá em 1 Samuel, no capítulo 16. Vocês estão aprendendo algo nessa noite? 1 Samuel, no capítulo 16, no versículo 1. Deus é bom. Primeira Samuel 16, no verso 1, diz assim: O Senhor disse a Samuel: Até quando você irá se entristecer por causa de Saul? Eu o rejeitei como rei de Israel. Encha um chifre com óleo e vá a Belém. Eu o enviarei a Jessé. Escolhi um dos seus filhos para fazê-lo rei. Amém? Agora, quem era Davi, gente? Quem era Davi até aqui? Se você ler 1 Samuel todo, Davi não aparece. Até o capítulo 16, Davi era um mero desconhecido. Quem era Davi? Agora deixa eu te falar. Ele era desconhecido para Samuel, mas ele era conhecido por Deus. Em meio aos processos, você se torna conhecido por Deus, ainda que as outras pessoas não te reconheçam. Mas deixa eu te falar, o dia do de repente chega, o dia da recompensa chega, o dia de Deus te honrar chega. Jesus, quando ele estava ensinando os discípulos sobre oração, ele disse: quando você orar, vai para o teu quarto, fecha a tua porta e fala com o teu pai que te vê em secreto. E o teu pai que te vê em secreto te recompensará publicamente. Aleluia! Deus vê tudo que você passa no secreto. Deus vê tudo que você tem feito no secreto. Deus vê cada momento de oração, cada lágrima derramada, cada hora que você se põe de joelho para orar por algo ou por alguém. Deus vê cada momento em que você decide confiar nele, independente das circunstâncias. Deus ouve cada palavra de fé que sai da sua boca. E mesmo que pareça que nada está acontecendo, meu amado, persevere e não desiste. Deus está vendo. Aleluia. E de repente, diga de repente. E de repente chega a manifestação do teu milagre. De repente chega o dia da recompensa. De repente chega o dia em que Deus te honra. O dia em que Deus te exalta. O dia em que Deus te levanta. Mas não desista na jornada. Não desista quando parecer difícil. Não desista quando o caminho parece que está ficando estreito. Se você sabe que Deus está ali com você, persevera, permaneça firme. Aleluia! Glória a Deus! Então, quem era Davi? Era um desconhecido de Samuel, mas ele era conhecido por Deus. Um dia Deus usa o profeta Natã para dizer: eu tirei você de trás das malhadas. Sabe que eles tinham alguma coisa que Davi fazia por trás das malhadas que ninguém estava vendo, mas Deus estava vendo. Tinha alguma coisa que Davi fazia por detrás das malhadas que ninguém estava vendo, mas Deus estava vendo. Sabe, pastor João Roberto tem uma frase que eu acho maravilhosa, essa frase dele. Tem mais de 10 anos que ele falou essa frase, eu nunca esqueci. E ele diz: Deus tolera a nossa vida em público, mas Ele recompensa mesmo, é aquilo que fazemos no secreto. Quando ninguém está vendo, quando não tem um grupo de louvor aqui para te ajudar, te apoiar, a você render graças, e você acorda pela manhã, mesmo com um cenário que não é o mais favorável, mas você levanta suas mãos e você começa a render graças ao Senhor, porque Ele é bom e o amor dEle dura para sempre, porque você sabe que Ele está trabalhando em seu favor. Aleluia! Quando parece que ninguém está vendo e você tem a oportunidade de fazer o errado, mas você decide fazer o que é certo, porque você ama o Senhor acima de todas as coisas, e você quer agradar a Ele, e não a pessoas, e não importa se tem alguém olhando ou não. Eu faço o que é certo, porque eu quero agradar o meu Pai. Aleluia! Tudo o que fazemos no secreto, queridos, um dia vai se manifestar de forma pública. Porque o dia da recompensa do Senhor chega. Então o Senhor, Ele fala para Davi: eu tirei você de trás das malhadas para ser príncipe do meu povo.
Chegou o dia do de repente na vida de Davi. Mas quando nós vamos olhar para Davi, nós vemos que ele era um homem que amava o Senhor. Adorava o Senhor ali por trás das malhadas. Era um homem responsável com aquilo que era confiado a ele. A Bíblia diz que quando ele teve que levar comida para os seus irmãos, ele acordou bem cedo e deixou as suas ovelhas com um outro pastor. Fidelidade em pequenas coisas. Deus sabia que ele iria cuidar bem do rebanho de Israel. Porque ele cuidava bem do rebanho do pai dele. Um homem submisso que entendia sobre a autoridade. A autoridade na família, ele se submetia ao seu pai. A autoridade espiritual, ele não levantou um dedo contra Saul, mesmo Saul fazendo tantas coisas contra ele. Um homem que cumpria princípios. Passou por outro processo. Foi ungido aqui por Samuel, mas ainda passou por outro processo para chegar realmente ao trono como rei. E ele teve tudo para desistir, mas ele não desistiu. E o dia chegou, o dia do de repente do Senhor na vida dele chegou e ele se tornou o maior rei da história de Israel. Deixa eu te falar, você vai desistir porque a situação apertou, você vai desistir porque às vezes não está não muito confortável. Deixa eu te falar, não desista. Deus está te treinando e te preparando para coisas melhores, para coisas maiores. Abra sua Bíblia lá em Gênesis. Oh, glória a Deus. Gênesis, lá no capítulo 37. Gênesis 37, no verso 5, diz assim: certa vez, José teve um sonho, e quando o contou aos seus irmãos, eles passaram a odiá-lo ainda mais. Ouçam o sonho que tive. Estávamos amarrando os feixes de trigo no campo, quando o meu feixe se levantou e ficou em pé, e os seus feixes se ajuntaram ao redor do meu, e se curvaram diante dele. Seus irmãos lhe disseram: então você vai reinar sobre nós? Quer dizer que você vai nos governar? E o odiaram ainda mais por causa do sonho e do que tinha dito. Não é? E depois ele teve um outro sonho, como eu falei logo no início. O Senhor ali estava sinalizando para ele algo que Deus tinha para ele no seu futuro. Porém, ali ele ainda não estava pronto. Era um jovem de apenas 17 anos. Precisava ser treinado em algumas coisas. Amém? E a gente não sabe tanto assim sobre José, não é? Nesse início aí da vida dele. Mas assim, ele era o filho mais novo, ele era o queridinho de papai, o filho preferido do pai. E ele tem um sonho, ele chega para os irmãos dele com aquela túnica invejável, não é? Que todos já estavam com inveja. E ele chega para os irmãos dele e fala: olha, eu sonhei, viu, que o meu feixe ficava em pé e o de vocês se curvavam. Um jovem, um garoto de 17 anos. Me parece que precisava haver um treinamento nessa área de orgulho, nessa área de arrogância. Talvez se ele tivesse já entrado aqui naquilo que Deus tinha para ele, não é? Ele não tivesse tornado o líder que Deus queria que ele fosse. E aí ocorre todo um processo. Ele é vendido como escravo, vai parar na casa de Potifar. Você conhece essa história, eu creio que a maioria conhece. Lá no capítulo 39, ele chega na casa de Potifar, e ali, queridos, como escravo, mas ali a bênção do Senhor está sobre ele, a mão do Senhor está sobre ele, ele começa a crescer ali, e Potifar confia a ele a administração da sua casa, a administração de tudo que havia na sua casa. Mas aí a esposa de Potifar fica encantada por ele, porque era um jovem bonito, e arma contra ele, diz que ele tentou violentá-la, e Potifar acredita e joga ele agora na prisão. Meu Deus, parece que as coisas só estão piorando. Deixa eu te falar, quando parecer que está piorando, amados, persevera, porque está bem perto do teu milagre. Numa viagem de carro longa, quando é que começa a dar mais agonia? Gente, olha, a gente vai daqui, a gente ia, em nome de Jesus. Que eu falei para o meu marido que eu não quero mais fazer essa viagem de carro. Mas a gente costumava ir daqui para Salvador. Gente, me entendam, não é esnobando não, mas eu tenho 3 crianças. Dentro de um carro, 8 horas de viagem.
Gente do céu, eu comecei a crer para ir de avião. E graças a Deus, não é, as últimas vezes nós fomos de avião, 40 minutos, rapidinho. Mas nós íamos, não é, daqui para Salvador. E, gente, parece que quando chegava em feira, de feira para Salvador, parece que demorava mais do que a viagem toda antes. Porque está perto, vai aumentando a ansiedade, não é? Vai aumentando, meu Deus, cadê? Não chega, não vai acontecer. Olha, acalma o teu coração, está chegando. Não é? Igual a gente fala com os meninos pequenos, calma, está chegando, papai, está chegando, está chegando. Está chegando, daqui a pouco a gente chega, espera mais um pouquinho, calma, aguenta mais um pouquinho. Está chegando. E sabe que eles parecia que estava piorando. Eu lembro que quando eu era adolescente, teve uma fase que eu dei trabalho aos meus pais. Não queria ir para a igreja, não queria mais as coisas do Senhor, estava bem envolvida com as coisas do mundo. Eu tinha por volta de uns 14 anos nessa época, 14, 15 anos. E eu lembro que minha mãe ali, orando por mim, intercedendo por mim, pagando um preço, minha mãe, meu pai, né, e vivendo ali em casa uma vida cristã que era exemplo para mim. E eu lembro, queridos, de um dia que eu cheguei para uma prima minha, estava perto de fazer 16 anos, e eu lembro dessa conversa, eu cheguei para uma prima minha, finalzinho de maio, e eu falei assim, finalzinho de maio de 2002, mais ou menos, e eu disse assim, olha, minha mãe está viajando e eu já decidi. Eu vou me desviar. Eu já decidi, eu estou só esperando eles chegarem de viagem. Eu vou conversar com eles, que eu não quero mais ser crente. Eu não quero mais viver na igreja, eu quero curtir a vida, eu sou adolescente, eu não quero mais ser crente. Eu vou falar para eles que eu vou me desviar. Estou só esperando eles chegarem. E minha prima não era crente e me deu o maior apoio. Né? Então, recebi o maior apoio da parte dela. Eu já estava com tudo planejado. Gente, isso foi final de maio. No dia 2 de junho de 2002, no dia do meu aniversário, eu nasci de novo. Olhe, eu vou te falar como a personagem da história. Foi de repente. Mas não foi por acaso. Houve um processo de oração, de perseverança em oração, de clamor, de jejum, de não desistir da minha vida. E um dia eu cheguei em casa de uma festa do mundo, de manhã, meus pais tinham ido para a igreja. E eu comecei a me quebrantar, parecia que Deus tinha invadido o meu quarto em pessoa, eu não conseguia nem abrir os olhos. Porque eu dizia, Deus está aqui. E ali eu ia chorando, parecia que cada lágrima, algo dentro de mim ia saindo. E algo de Deus ia entrando. Naquele dia eu nasci de novo por completo. No outro dia, quando eu cheguei na escola, com as mesmas amigas que estavam comigo na festa no sábado. Elas falaram, você está diferente. Eu falei, tô. Eu nasci de novo. Você está apaixonada? Não, eu estou apaixonada por Jesus. E eu ia para a escola com a Bíblia, o tempo todo com a Bíblia. E no intervalo eu ficava com a Bíblia e pregava para o professor. Nasci de novo mesmo, naquele dia, entende? De repente, mas não por acaso. Teve um processo antes. Deixa eu te falar, o teu de repente vai chegar. Não desista durante o processo. Aleluia. E parecia que as coisas estavam piorando na minha vida. Para minha mãe, não é? Parecia que eu estava ficando pior. Ela estava orando e parecia que eu estava ficando pior. Mas de repente Deus agiu. Porque ela não desistiu, entende? Parecia que as coisas estavam ficando piores na vida de José. Mas ele perseverou em continuar fazendo aquilo que era certo. Em amar o Senhor acima de todas as coisas. Em ser fiel ao Senhor. Em respeitar a autoridade. Em cumprir princípios. E de repente, um dia ele acordou e disseram, ei, o faraó está te chamando. Aleluia. Aleluia. Chega o dia, amados, que o faraó vai querer te conhecer. Ei, faraó está te chamando, levanta, vem cá. O faraó teve um sonho, quer conversar com você, dizendo que você sabe interpretar sonhos. E ele, judeu, mas ele respeitou a autoridade do faraó. Fez a barba que judeu não fazia.
fez a barba, se limpou. Sabe o que é isso? Respeito, princípios, não é? E foi lá, se vestiu, se trocou e compareceu ali diante do faraó. Aleluia! Aleluia! Depois de 13 anos, amados, era o momento agora em que a chave ia virar. Era o momento agora em que a página do livro ia virar na vida de José. Amados, se aconteceu na vida de José, acontece na minha e na sua vida também. Se aconteceu na vida de José em uma antiga aliança inferior à nossa, acontece na minha e na sua vida também. Então não desista, persevere. Deus tem coisas maiores preparadas para você. Aleluia. E ele chega diante do faraó. E o faraó diz, eu tive um sonho assim, assim, tive 2 sonhos. E ele diz, o senhor teve apenas um sonho. E ele dá toda a interpretação daquele sonho. E ele diz, olha, vai ter 7 anos de fartura. E vai ter 7 anos de seca. Escolha um homem que possa cuidar das coisas e que possa administrar bem nesses 7 anos de fartura, para que não falte nos 7 anos de seca. José interpretou o sonho do faraó. E o sonho de José só se cumpriu quando ele ajudou a interpretar o sonho do faraó. Tem gente que está querendo correr sozinho e Deus está te dizendo, meu filho, eu quero você debaixo de cobertura espiritual. O sonho de José só se tornou realidade quando ele ajudou a interpretar o sonho do faraó. Talvez você precise ajudar a interpretar, ajudar a realizar o sonho de algumas pessoas que Deus tem colocado no seu caminho. Antes de realizar o seu próprio. Talvez você precise pegar junto com algumas visões de pessoas que estão à sua frente, que Deus tem colocado no seu caminho. O seu pastor, por exemplo. O seu líder de departamento, por exemplo. Talvez você precise agarrar a visão dele e dizer, eu estou aqui com você para te ajudar a cumprir esse sonho, essa visão. E Deus fazer cumprir os seus sonhos. Aleluia. E ele diz, mas como assim escolher um homem? Está aqui o homem. Né? O faraó fala, em quem eu vou achar um espírito de sabedoria que não seja nesse homem? Sobre ele está o Espírito de Deus. Na mesma hora, amados, mandou colocar roupa em José, colocou um anel de honra em José e disse, você agora é a 2ª pessoa do Egito, só eu estarei acima de você em autoridade. O homem que eles acordou como escravo e dormiu como governador. Aleluia, é assim que Deus faz, amados. Você sabe o final da história, mas ele não sabia. Naquela noite anterior, foi mais uma noite para ele. Talvez ele fosse bombardeado com pensamentos para desistir. Ele não sabia que no dia seguinte, a noite dele seria completamente diferente. Deixa eu te falar, essa noite já pode ser diferente. Aleluia! Não desiste no processo, sempre olha para o teu Deus, que é Deus de repentes, que é Deus que opera milagres, que é Deus que vai onde você não pode ir, fala com quem você não pode falar, faz o que você não pode fazer. E ele diz, quem seria melhor do que esse homem? E ali já põe José numa carruagem, honra José diante do Egito inteiro. Deixa eu te falar, para cada dia de vergonha, Deus tem dupla honra para você. Para cada dia de vergonha, Deus tem dupla honra. E Deus honrou José duplamente. Agora veja, na casa de Potifar, José aprendeu a administrar muita coisa. Na prisão, ele aprendeu a administrar na escassez. Você entende o que Deus está fazendo? Porque Deus já via o futuro, Deus já viu o seu futuro. Deus já esteve lá. Talvez tenha coisas hoje que pareçam não fazer sentido, mas na casa de Potifar, sem saber, ele estava sendo preparado para os primeiros 7 anos. E na prisão, sem saber, ele estava sendo preparado para os segundos 7 anos. Deus preparou ele para administrar na fartura e na escassez. Tudo isso durante o processo.
Processos são necessários. Persevere neles. Não desista durante o processo, porque o dia do de repente vai chegar. Amém?